Olá, pessoal! Estamos aqui diretamente do Congresso Brasileiro de Reumatologia para gravar mais um podcast dessa jornada que a gente está construindo aqui dentro. E para fechar com chave de ouro, nada melhor do que conversar um pouquinho sobre as dúvidas e os dilemas do médico reumatologista na montagem, na empreitada do consultório particular. E comigo aqui hoje eu tenho a honra de receber vários amigos muito queridos de diversos locais do país que vão ser apresentados agora. Nós estamos aqui agora com o Dream Team da reumatologia e das redes sociais. Aqui do meu lado esquerdo, a gente tem ele que é dono de metade de Santarém, Dr. João Alho, reumalho das redes sociais. Pessoal, bom dia, obrigado pelo convite. Eu sou o João Alho, sou reumatologista de Santarém do Pará, titular da Sociedade Brasileira de Reumato. Me formei lá em Santarém mesmo, na UEPA, e fiz residência médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Estou lá no Pará a serviço de vocês. E aqui das terras gélidas de Curitiba, a gente tem o cara que é dono do guarda-roupa mais estiloso do Instagram, Dr. Natan Catolino. Por favor, Sandro. Bom dia, eu sou Natan Catolino, sou reumatologista de Curitiba, formado na UFPR. Hoje eu atuo com consultório particular em Curitiba e nas redes sociais como médico influenciador digital. Além disso, eu também faço um trabalho com as comissões da Sociedade Paranaense de Reumatologia como coordenador das mídias sociais. E para fechar, a nossa mineirinha, debaixo dos cachos mais dourados que o Mark Zuckerberg já viu, doutora Ana Júlia. Bom dia, gente. Sou Ana Júlia, formei aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz clínica e reumatologia também na Universidade Federal de Minas Gerais. Estou aí na Sociedade de Mídias, estou encerrando a gestão e entrei na reabilitação e na comissão cultural. Também sou fã das mídias. Também sou blogueira e tô aqui pra gente discutir um pouquinho sobre carreira. Digital, achei mais bonito, achei mais bonito, chique. E assim, eu acabei não me apresentando, mas acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Eu sou Marcela, sou reumato aqui em BH, sou a idealizadora do Reumato Theraquiz e também sou uma grande entusiasta do consultório particular, adoro conversar sobre isso. E temos também que falar do nosso super parceiro, Felipe Didier. Pode se apresentar. Vocês me conhecem, eu sou Felipe Didier, sou reumatologista em Belo Horizonte, como a Ana Júlia e como a minha amiga Marcela, e admirador de todos esses que estão aqui nessa mesa. Por que no teu não tem piada? Oi? Por que no teu não tem piada? Eu tô esperando vocês fazerem. Não vai falar, tem que falar de guitarra. Melhor que não, né? Vai estar gravado, melhor não fazer a piada dele Vai aqui. que ele inventa um solo, né? Agora ele é pai, ele tá longe das piadas. Ele tem respeito. Tá uma pessoa respeitosa. Uma pessoa séria agora. Pai de família. Bom, pessoal, mas pra gente introduzir aqui a nossa conversa, eu acho que nós todos somos de uma geração muito semelhante, né, de formação na reumatologia, e já caímos de paraquedas numa realidade em que o consultório particular faz parte muito mais rapidamente da nossa rotina do que colegas que se formaram mais tempo atrás. E a dúvida de muitos residentes, para quem atua como preceptor, ou para os próprios colegas que às vezes vêm pedir opinião para a gente sobre quando começar, né? Assim, quando que a gente começa? Eu devo começar? Será que eu vou conseguir ter uma cartela de pacientes particulares para que eu possa continuar esse caminho, começar e talvez ficar somente nele? Ana, conta pra gente como que foi a sua experiência e qual que é a sua opinião em relação a isso. Então, acho que a gente tem que começar logo, pra ontem. Então, o mais cedo possível. Nunca vai ter um momento ideal. Então, o consultório particular, ele é uma construção. Então, ele tem uma curva de aprendizado, igual a gente tem na residência também. A gente vai se entender o que a gente gosta, como que é o nosso jeito de tocar o consultório particular, que vai ser totalmente diferente das residências. Nós passamos por 4 anos aí naquele fluxo batido da residência, né? Então, é começar logo e pensar que é aquela caminhada, né? É o passo a passo para você construir essa carreira no consultório particular. Perfeito. Na minha situação particular, assim, né, como que foi a minha experiência, e eu acho que talvez vocês tenham vivenciado isso um pouco também, eu acho que quando a gente sai da residência, a gente meio que se questiona e fala, será que eu sou bom o suficiente? Sim, Meus chefes têm um conhecimento, às vezes, tão mais aprofundado e tantos anos de prática. Será que algum paciente vai agendar uma consulta particular comigo? Como é que foi, Natan, quando você começou aí, você passou por isso também? Como é que foi o seu caminho?
Eu passei bastante por isso. É uma situação que eu acho que é inerente a gente, pelo menos pelo que eu vi dos currículos dos colegas. Todo mundo fez ótimas escolas, então teve a oportunidade de interagir com pessoas muito capacitadas e referências nas suas áreas. Então existe uma síndrome do impostor quando a gente sai, que é de a gente pensar, será que eu vou conseguir ter uma cartela de pacientes? Será que eu vou conseguir dar o mesmo desfecho que eu via essas pessoas fantásticas que me ensinaram a fazer? E depois você aprende que você não vai conseguir ser aquelas pessoas, mas que você tem o seu jeito Perfeito. de fazer os seus pacientes, de tratar os seus pacientes, de conduzir os seus pacientes, e que isso é uma coisa que ela vai aparecendo conforme você pratica isso, e não demora muito. Não demora muito para você ver que o paciente fala assim: olha, eu já acompanhei com essa pessoa que era seu chefe, mas hoje eu vim acompanhar com você porque eu gosto do jeito com que você fala comigo, do jeito com que você me explica. E não é uma questão apenas técnica, é uma questão pessoal. Perfeito. Exato. Exatamente. Eu sofri muito com isso no início. Muito. Acabei até lembrando uma história, que eu tinha acabado de acabar a residência, eu já sabia o dia que eu ia começar a atender. Aí um amigo me mandou uma mensagem: você tem alguém para recomendar para acompanhar um caso de esclerose sistêmica? E eu recomendei meu chefe. Por que não eu, né? Acredita? E aí eu fiquei assim, nossa, gente, sofri muito com isso no início, porque reumatologia é difícil. Sim. Então, assim, aí a gente fica pensando, nossa, mas conheci pessoas brilhantes, tão incríveis, e elas tinham dúvidas, como é que vai ser comigo? Então, isso foi um sofrimento, sabe? Só que aí a gente percebe que, na verdade, é difícil para todo mundo, e que a gente vai dar o nosso melhor, assim, e é isso que o Natan falou, a pessoa gosta do seu jeito, você também tem um brilho. Exato. Então, mas isso é uma construção também, eu acho que depois de 2 anos de consultório que eu fui acreditar nisso, entendeu? Exato. Muito bom. E, João, uma outra coisa que também passa pela nossa cabeça e que muitas vezes colegas que já são de uma geração anterior acabam repassando isso pra gente porque foi o que eles vivenciaram, não que isso seja errado, é aquela cultura de que, eu vou atender muito plano de saúde por muito tempo, e aí quando eu tiver muitos pacientes, eu vou largar o plano e vou montar o meu consultório particular. O que você acha disso? Você passou por isso? Como é que foi a sua experiência? Eu tive uma atitude um tanto quanto ousada quando eu terminei a residência, que eu nunca atendi plano de saúde. E eu achei que foi a melhor maneira de eu conseguir montar a minha carteira de clientes desde o dia zero, atender somente particular. Eu não vou dizer que, uau, foi do dia para a noite. E sim uma construção, mês a mês, semana a semana, ano a ano. Então, no começo, muita gente quer te falar assim, cara, vai lá, atende um plano, aquele plano ali, aquele outro ali, para você ficar conhecido. Mas não é a ideia ficar conhecido. Você vai ficar conhecido como o cara que atende plano, o cara que não olhou para a cara do paciente porque tem que atender 50 pessoas num dia, e essa tua fama não vai longe. Agora, se você é o cara que desde o começo é diferenciado, tem aquela consulta de 1 hora ou mais e consegue entregar muito para o paciente, isso é uma pessoa que seja, ela vai te levar o teu nome muito mais para frente, o teu negócio muito mais para frente do que atender 100 pessoas por plano numa semana ou sei lá em quanto tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque é muito difícil resistir. É muito difícil você olhar para tua agenda vazia no começo e falar, cara, eu acho que realmente eu tô errado e eu vou topar me cooperar esse plano, etc. Então, assim, tem que ter muita paciência. Como qualquer negócio, o consultório particular é um investimento. E os investimentos que trazem retorno muito rápido são frágeis, são feitos sobre a areia. Você tem que construir o consultório sobre a rocha. Então, entender que é um investimento de médio prazo e que você tem que ter paciência. Se você não cultivar essa paciência, você vai se desesperar e aí você vai entrar na espiral viciosa da medicina. Exatamente. Talvez o medo de aquela insegurança de você sair da residência, abrir um consultório e encarar um consultório vazio, faz com que as pessoas procurem o plano de saúde e não faça igual o João, que é arriscar de cara um consultório particular com medo de não ter procura e morrer de fome, né? Não ter honra. Eu acredito que seja uma mistura de sensações, entre elas essa, que é o medo de ter o consultório vazio, essa síndrome do impostor que eu comentei, mas, ao mesmo tempo, também aquela evitação natural que a gente tem de encarar desafios. Exatamente. Porque o plano de saúde, ele tem a clínica própria, o hospital próprio, o consultório já está lá montado, a clientela já está lá com o telefone do convênio, aguardando para agendar, já está tudo dado na sua mão. Só que isso tem o custo disso, né? O quanto você recebe, o quanto essa consulta demanda, o quanto eles exigem de você dentro daquilo, o quanto você, como o João disse, entra numa espiral, uma areia movediça em relação a isso. E é muito perigoso.
Eu tenho até uma história disso. Eu falava que eu não ia atender convênio, aí eu me acovardei. Foi assim. Eu terminei a residência em março de 2020. Ainda a Covid era uma coisa que estava tendo lá na China. Eu achava que não ia chegar no Brasil, que ia ser igual H1N1, que foi um pouquinho e tal. E aí eu falei, não vou atender convênio, vou ficar nos meus plantões vão me sustentar, e aí vai pingando particular, e é isso aí. Aí, menina, Covid. Gente, dava pra andar pelado nessa cidade. Não tinha ninguém na rua, sério. Parecia filme de terror, assim. Cara, ninguém. Eu trabalhava numa emergência que era a emergência mais lotada da região metropolitana, e eu já fiquei 12 horas sem admitir ninguém nessa época do Covid, que as pessoas não saíam na rua, cara. Ainda não tinha ninguém infectado, porque ninguém saía na rua de tanto pavor. Então, assim, tanto que Minas Gerais até foi um caso que vários estados do Brasil falaram, gente, por que em Minas não tá tendo tanto caso? Porque a galera ficou em casa, gente. Aí eu ia pro consultório, não tinha ninguém. Aí eu falei, eu acho que eu vou atender convênio, né? Só que aí foi assim que comecei, né? Meio a contragosto, um pouco também de síndrome de impostora. Eu pensava, quem eu penso que eu sou também, né? Tem gente tão melhor que eu que atende convênio. Então, isso são pensamentos que vêm pra gente, assim. E aí eu fui crescendo aos pouquinhos, veio a questão da rede social que nós vamos discutir, e eu via que as pessoas estavam me procurando. Eu comecei a confiar um pouco mais em mim, assim, sabe, também. Eu tenho valor, né? Assim, eu tenho tipo algum assim. valor. Mas eu acho que é importante também a gente falar para as pessoas que estão ouvindo esse podcast que existem realidades diferentes, né? Não é porque talvez nós conseguimos começar muito cedo que vai ser tão simples para todo mundo. Na minha situação, por exemplo, eu comecei desde o D0 de pós-residência. Eu abri um turno de consultório particular, mas não foi o meu trabalho exclusivo. Eu acho que a mensagem principal é: você deve começar imediatamente. Exato. Não espere, eu vou pegar um pouco mais de experiência, eu vou captar um pouco mais de cliente no plano. Começa no paralelo, porque igual o João falou, você falou, o Natan e o Felipe também, a gente não vai lotar uma agenda na primeira semana pós-residência de consulta particular. Mas se você não tem uma única agenda, se a pessoa quiser marcar com você, ela não vai conseguir. Então, esse start, essa questão da gente não esperar. É começar o quanto antes e ir lidando ali conforme a sua realidade, mas sempre buscando progredir e conseguir, então, formar um consultório 100% particular, que é a realidade de todos nós aqui hoje. Eu tenho momentos, né? Porque quando eu saí também eu terminei minha residência e foi nesse auge da Covid. Diferente da Ana Júlia, eu terminei um ano depois. Então já tinha acontecido todo esse auge da Covid e eu passei por esse medo. Eu fui atender pelo convênio, né? Eu fiz atendimento pelo convênio no começo. E hoje eu defendo o consultório particular, a consulta particular, especialmente na nossa área, justamente por ter tido a experiência de atender pelo convênio e ter passado pelo sofrimento, pelo menos pessoal, de não conseguir entregar tudo que eu sabia que eu poderia entregar dentro da consulta, sabe? Porque para você conseguir fazer aquilo ser rentável, apesar de já ter o ambiente, a secretária, já ter a clínica, já ter tudo, para ele ser rentável, você precisa atender um número mínimo de pessoas em uma hora. Mas hoje, o meu número mínimo de pessoas em uma hora é uma pessoa, né? O máximo é uma pessoa. Às vezes mais. Então, mais que uma hora para atender essa mesma pessoa. Isso é inviável para ser feito por qualquer convênio. Não é possível. Eu faço uma metáfora com outros colegas reumatologistas sobre essa fala que a Marcela fez, que a gente tem que começar já, que muita gente espera a perfeição para conseguir, agora, João, eu preciso resolver tal coisa, e tal coisa, e tal coisa, ter tanto e tal para poder abrir minha agenda de particular. Pessoal, é igualzinho quando você fala pro seu paciente começar a atividade física. Você fala assim, seu Felipe, você tem que começar a academia. Não, doutor, não vou porque eu tô com dor. Não, vou esperar a melhora da dor para aí sim eu engajar no exercício. É o contrário. Não tem hora Você tem que convencer esse paciente de que ele precisa, que aquilo ali é um instrumento para ele conseguir alcançar a melhora da dor. Então, você começar a agenda do particular, começar essa jornada, a tua academia, é o teu instrumento para chegar lá na frente e, a partir disso, conseguir abrir mão de vínculos que te exploram. Então, claro, e ter paciência, igual como academia. Não é uma semana de academia que o teu paciente vai estar com uma melhora esplêndida da dor. No começo é até mais difícil. Então, E também não vai estar com o shape do Felipe, né? Assim, uma semana de academia também não chega lá. Precisa de um ano de academia. Muito músculo. Anos. E uma bebê no colo, músculo. né? Eu acho que vocês tocaram num ponto importante. A pessoa que sai insegura acaba entrando no convênio, tem medo de montar o consultório particular por toda essa questão falada.
E eu acho que um erro que a pessoa faz também é achar que o paciente que ela começou a atender no convênio é dela, e não é. O Exatamente. paciente é do convênio. É do convênio, Uma com certeza. cilada. O paciente procura Cilada. o convênio X e o convênio X te sugere o médico. O paciente do consultório é o seu investimento a longo prazo. O paciente está buscando você. E um outro erro que eu vejo que é muito comum, que eu cometi muito também, é querer aquela ansiedade do consultório cheio em pouco tempo, como o João bem falou, não dá. E comparar com outros colegas, não dá pra gente comparar, porque a realidade da gente é muito diferente. A realidade do João, que hoje é tem dono de metade do Pará, é muito diferente da nossa aqui em Belo Horizonte. Porque lá, a quantidade de reumatologista lá é muito menor, isso aí facilita ele a montar um consultório particular mais cedo. Aqui a gente tem uma concorrência muito maior. Mas eu posso fazer um contraponto? A Manda primeira lá. reumatologista que foi para nossa região ali do oeste do Pará foi em 2006, doutora Cleice. Então, não existe a cultura de procurar o reumatologista em Santarém. Não existe isso. As pessoas ainda vão muito mais no ortopedista ou em outras coisas, ou não vão em lugar nenhum do que a gente. Então, um lugar como Belo Horizonte ou outras capitais, em que você tem uma sociedade de reumatologia muito bem estabelecidas, Mais que, sabe, presente, né? que já estão há décadas no ensino médico de qualidade. Então, os médicos daqui de Belo Horizonte sabem que precisam encaminhar, sabem identificar as doenças reumáticas e tudo mais. Então, essa é uma falsa equivalência, uma simetria de atenção muito importante que às vezes o pessoal não leva em consideração. Às vezes você ir para um lugar achando que você é o pioneiro ou tem pouco e vai bamburrar, não é bem assim. Porque muitas vezes naquele lugar não tem a cultura de você... Mas aí faz parte do seu sucesso a oportunidade de levar a sua cultura pra lá. Coisa que você fez. Com certeza. É um exemplo bem comum, cara, é o pessoal, por exemplo, de especialidade como medicina nuclear. Às vezes o cara vai para um lugar, ele é o único daquela região, daquela cidade e quebra. Porque não existe a cultura de encaminhar ou de solicitar aquele serviço. Que o médico nuclear faz quando encaminhar o médico nuclear. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter cautela, até mesmo quando você vai decidir. Tá na residência aí, eu vou ficar em BH, eu vou para São Paulo, eu vou lá pro interior. Também são pontos a decidir. Então, eu acho que você também tem que entender que não tem um certo ou errado. Foi lá, não deu certo. Não tenha vergonha de dizer que você precisa mudar de planos. Exato. Mas só ia complementar que uma coisa que tá recorrente aqui que todo mundo errou no início. A gente vai errar. Tipo, faz parte, é aprendizado. Se não errar é porque a gente, né, no negócio não tá normal, né? E eu acho que é importante a gente comentar ainda, para fechar talvez esse primeiro bloco, que o consultório particular não é também só a vontade de você atender e começar. Existe toda uma questão por trás que às vezes pode ser até mal vista por alguns colegas. Nossa, para que um consultório tão bonito? Para que uma secretária boa? Isso é essencial, né, para a gente conseguir atender esse paciente, para oferecer uma experiência diferente para esse paciente, para ele ver que não é só o meu atendimento de qualidade. Ele vai estar num ambiente legal, ele vai ser bem recebido, ele vai tomar um café. Isso não é frescura, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, mas pra quê? Florzinha, biscoitinho, cafezinho. A secretária do Natan faz bolo, torta para os pacientes dele. Sensacional. Então, gente. conta pra gente, Natan, como é que foi assim essa experiência da montagem do seu consultório, que vai desde um investimento financeiro, que não é pequeno, até todo esse conhecimento por trás de que não basta você ser um bom médico. Isso é essencial, é a grande maioria, né? Assim, é uma parte imensa do seu atendimento. Mas se você estiver num lugar que não é legal, não vai ser legal para o seu paciente, né? Eu vejo que é uma situação parecida, vou fazer vários paralelos no meu universo de skill. É mais parecida com Pablo Vittar recentemente. Gente, é isso, é meu universo. Vai passar mal. Não é essa. Ó, pessoal, Pablo Vittar vai passar mal hoje, 20 de setembro. 17 horas. Putz. Não é essa. É o com banda ou Ai, sem que ótimo. banda. Eu sou Sinal o que a gente show. tá cronicamente online. Então, Que é ótimo. aquela situação de, assim, não interessa exatamente a estrutura que você oferece. Você é o show que está ali. Mas, quando tem a banda, esse show, ele é um show que você entra e sente que ele está completo. Então, a pessoa que vai no nosso consultório, ela já tem um item mínimo que ela tem para chegar lá estou com dor e essa dor não é de agora. Então, o que você pode oferecer? Uma cadeira desconfortável? Uma cadeira de plástico? Não. Uma recepção que seja que não seja próxima, que não seja acolhedora? Não.
você tem que oferecer um mínimo de conforto para aquela pessoa, porque o que ela já está passando não é agradável. Então, ela vai ter uma percepção melhor de toda essa experiência, né? Hoje ficou um pouco... essa palavra experiência ficou ruim, porque você não compra um bolo, você compra um cake, e é uma experiência, né? Mas não é nesse sentido do marketing da experiência, mas a experiência pensando no conforto que aquela pessoa tem. Todos nós já fomos atendidos vamos pensar em um serviço, né? Em que a gente teve uma experiência muito boa e que a gente teve uma experiência muito ruim. E a gente está vendendo esse serviço. A gente tem que oferecer para os nossos pacientes que eles estão sofrendo alguma coisa que deixe eles confortáveis além do show. A gente tem que oferecer a banda também. Falar em experiência, conta pra gente, Ana, como é que você estruturou essa questão da experiência do paciente no seu consultório, desde o momento de acolhimento, aquele momento pré-consulta, até a chegada do paciente, a recepção da sua secretária, a consulta e aquele atendimento, aquela assistência pós-consulta que você oferece. Isso aí tudo faz parte do show, faz parte da banda, como o Natan bem ilustrou. E como o Natan bem disse, né? Então tudo isso faz parte. Tem o que a gente chama de jornada, né, do paciente, jornada do cliente, que a gente tem que pensar. E é claro que quando eu comecei, eu não sabia nada disso, né? Não, no início mesmo, eu oferecia a minha consulta, meu carisma, é isso. Já tá de bom. Seu conhecimento também. Meu corpo, meu talento, como diria a Suzana Vieira, né? Aí... Ela tinha um carimbo e um sonho. Um carimbo e um sonho, mas requer um sonho. Depois eu fui percebendo logo a diferença que faz uma secretária jogando no seu time. Então eu comecei com a Ana Paula. Vou mandar um beijo pra ela, que ela podia... Foi a primeira coisa que mudou o meu consultório, foi a Ana Paula, com certeza. Ela atua como secretária remota, a gente tá fazendo alguns trâmites aí, talvez vai virar presencial, mas ela faz toda essa recepção, o contato é muito pelo WhatsApp, né? Então, esse momento pré é com ela, eu já expliquei para ela como é que é o perfil dos meus pacientes. Ela é uma pessoa que tem muita experiência com o secretariado, ela tem muito jogo de cintura. E aí, a gente já traça ali um perfil, a gente tem algumas ideias para explicar para o paciente como é que tentar quebrar algumas objeções, marcou a consulta. A gente passa as orientações também, onde que estaciona, essas coisinhas que eu não fazia Pequenos antes. detalhes. Eu não fazia antes. Até uma paciente me reclamar, nossa, aqui é difícil estacionar, né? Aí eu fiquei esperta, falei, vou mudar a mensagem. Então, essas coisinhas, que a gente vai errando para aprender mesmo, né? E na consulta ali, né, naquele momento, como reumatologia é difícil para nós, imagina para o paciente, né? Então, eu tento estruturar ali uma apresentaçãozinha. Às vezes, apresento realmente em PowerPoint, às vezes só explicando o que é a doença e tudo mais. Isso já encanta o paciente e é terapêutico, né? A pessoa se tranquiliza. E depois, além das receitas, exames, o que for a conduta, às vezes eu mando o resuminho, né, nesse primeiro momento, ou às vezes a partir do segundo encontro, sabe? Mas isso também era uma coisa que eu travava no início. Aí eu queria mandar o PDF perfeito e fazia várias versões no Canva. Já passei por essa fase. Aí não sei o quê. Aí depois eu falei assim, Ana Júlia, isso não tá funcionando, querida, sabe? Aí eu comecei a fazer na prescrição mesmo, sabe? E é isso, assim, a gente às vezes também tem que ir adaptando. Essa questão do perfeccionismo, A mensagem vai ser a mesma, Exato. né? A mensagem é a mesma. Exato. O perfeccionismo a gente tem que combater, gente. Não tem Ô, jeito. João, e você, assim, eu acho que isso que a Ana comentou, que o Felipe fez essa inserção agora, é essencial para que a gente consiga manter o nosso paciente, né? Não adianta você atender uma consulta, você quer que esse paciente se fidelize e que você, de fato, se torne o médico daquele paciente que vai fazer todo esse acompanhamento. Você tem alguma outra coisa para complementar que você julga importante para tornar esse paciente fiel? Eu acho que é muito do que vocês já falaram. A gente tem uma habilidade que todo médico, especialmente reumatologista, precisa ter, que é a empatia. E a empatia não é um dom, é uma habilidade que você desenvolve, treina e perde também. E é interessante que, vocês sabem, eu estou com a clínica de vacina, então eu tenho visitado muitos colegas médicos para lá conversar e tal, e a gente, com o olho de empreendedor, começa a reparar, tomar ideias novas e também falar coisas que você vê que estão erradas. Então, por exemplo, como o Natan preparou o serviço dele para o paciente reumático, eu visitei, por exemplo, uma clínica de cardiologia que ela tem, para você chegar lá, são 2 lances de escada, que ela já é um teste ergométrico para você chegar na clínica. Eu visitei uma clínica de oncologia que é do lado de uma capela funerária. E outras bizarrices. Então, você vê assim, cara, essas pessoas, elas estão derramando dinheiro e não pensaram na jornada dos pacientes dela. Eles pensam na empatia, na consulta ali na mesa e tal,
mas esquecem que existe um processo de saúde e de consumo antes dele chegar até você e principalmente depois de chegar até você. Então, é isso que a Marcela provoca a gente, é muito importante. O reumatologista, ele tem que pensar sempre, claro, em você captar o paciente, mas muito mais importante do que captar é fidelizar. A gente gasta aproximadamente 5 vezes mais dinheiro, tempo e energia para conquistar um cliente, paciente novo, do que para manter um antigo. Se você faz um pós-consulta bem diferenciado, não precisa de muito esforço. Aquele paciente, apenas você mandar, ei, Ana Júlia, tá na hora da sua nova consulta. Lembra que a gente combinou para você vir em setembro? É verdade, doutor. Ela vai lá e marca. Você gastou segundos para conquistar uma venda, né? Ali, uma captação. Enquanto para você fazer um vídeo, legendar, etc., fazer um lead, essa paciente conversar com a secretária, às vezes vai horas nisso. Então, é muito importante. A gente tem, assim, no nosso processo, nas nossas clínicas, um acompanhamento dos pacientes, que a gente manda mensagem, vê como é que tá, se está precisando de algum suporte, de algum apoio, em que a nossa equipe é treinada para isso, treinada para as principais adversidades e desafios do paciente reumático. E isso é uma coisa, como a Marcela deixou bem claro, individualizada. A realidade daqui de Belo Horizonte não é a realidade de Santarém do Pará, não é o público de Santarém do Pará, não é o público lá de São Paulo. Então, quem conhece melhor o seu público, o seu cliente, do que você, que está lá todo dia, literalmente conversando sobre as dores dessa pessoa. Então, você tem que parar um dia, pensar e escrever, botar num papel o que eu posso fazer para atenuar esses desafios para o paciente melhorar essa adesão comigo. E quando eu falo adesão, não é só voltar nas consultas, mas tomar os remédios, fazer as coisas que precisam ser feitas, porque ele vai ver resultado e vai dizer, uau, essa médica mudou minha vida, eu vou indicar mais ela. Perfeito. Então, esse processo é o ganha-ganha. Você ganha, o paciente ganha, a sociedade ganha. Então, acho que só temos a ganhar com isso. Perfeito. Foi muito bom. Acho que assim, gente, a gente tá arrasando aqui nesse bate-papo. Eu tô aprendendo com vocês também. E assim, o Felipe, que é muito próximo meu, a gente conversa disso praticamente toda semana, né? E a gente troca figurinha mesmo. Como que você tá falando com a sua secretária? Como é que você tá conversando? Como que você tá captando o cliente? Aí a gente entra em 2 outras vertentes que eu vou separar um pouquinho, mas já vou adiantar para quem tá escutando. A gente vai falar um pouquinho sobre não só como manter, que foi isso que a gente falou agora, mas como captar, né? Montei meu consultório particular, eu quero atender só particular. Como é que esse paciente vai chegar para mim? Então, a gente sabe que, óbvio, a gente vai ter indicação, esse paciente é bom demais que você não gasta dinheiro com ele, né? Alguém te indicou e aquele paciente chegou lá, ótimo, ou o próprio paciente, ou um colega médico. Mas a gente tem usado cada vez mais as mídias sociais e também ferramentas como o Google Ads, enfim, você fazer ali todo um trâmite também na parte de mídias, né, de internet, para poder conseguir captar esse cliente. Felipe, conta um pouquinho para mim e para todo mundo que está escutando, quais que foram os caminhos que você seguiu e o que você achou sobre isso? Bom, vocês devem ter percebido que a minha desenvoltura com mídia não é a das melhores. Eu escolhi um caminho diferente, talvez, dos 3 que estão aqui, né? Talvez mais próximo que é o da Marcela, que seria não investir tanto em mídias sociais quanto eles. Acho que ter uma mídia social é extremamente importante, você se posiciona, você consegue exibir seu trabalho. Mas talvez por timidez, não ter aquela desenvoltura toda que o pessoal aqui tem, eu preferia adotar outro caminho que é tão eficaz quanto, que foi através do Google Ads. O Google Ads é uma ferramenta onde não é necessário uma exposição tão grande e constante da sua imagem, e não tem um trabalho de criação de conteúdo como a gente tem no Instagram, no Facebook, por exemplo, onde você consegue fazer uma propaganda, e isso não é ilegal, não há nada de errado em fazer propaganda médica, para o paciente que está buscando serviços ou profissionais semelhantes ao que você oferece. E para isso você deve estruturar uma campanha de forma que você consiga atingir o público que você quer. Então, existem inúmeras maneiras de você fazer a sua campanha. Por exemplo, eu defini que o meu público seria determinado tipo de paciente. Então, eu estruturei a minha campanha para determinada faixa etária. No caso aqui, eu atendo crianças, então eu tenho que fazer minha campanha voltada para as mães de crianças pequenas que estão buscando determinado tipo de serviço. Então, isso envolve a criação de palavra-chave, etc, etc, etc. Vários filtros, né? São vários filtros para você eliminar o tipo de paciente que não está procurando por você e selecionar o público da procurância. Não tem um gasto tão grande de tempo quanto a rede social, mas
em contrapartida, tem um gasto financeiro muito grande. Exige um aporte mensal, você acaba pagando por clique. Sustentar o serviço. Pra do Trocaria tá gasto aqui. por investimento, né? Gasto por É. investimento. Uhum. Tempo é dinheiro. Então, o que eu economizo em tempo de rede social, eu gasto no Google Ads. O que talvez o Natan economiza de dinheiro no Google Ads, ele investe em tempo e Exato. produz uma rede social sensacional, por exemplo. E aí eu queria saber de vocês, qual que é o caminho que vocês adotaram, ou se adotaram os dois, por que não? Assim, então, eu acho, é aquela coisa, né? A gente também comete erros, né? Não quer dizer, isso é muito legal, não tem certo nem errado, não tem uma regra, tem que ser assim. Se você não estiver fazendo assim, você está errado, né? Aqui nós temos pessoas que foram por caminhos diferentes e está dando certo, né? Na minha época, 4 anos atrás, em 2020, o que eu pensei? Eu falei, não tenho dinheiro, vou fazer o que é de graça. Foi o que eu pensei, gente, foi assim. Esse foi o meu raciocínio. Aí, eu vi, né, eu tava no auge da Covid, que não tinha ninguém na rua. Não, gente, nem convênio marcava consulta. Igual eu tô falando, a emergência, as pessoas não iam pra emergência mais cheia de Belo Horizonte, mas enfim. Aí eu falei, eu acho que eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Para as pessoas saberem que eu existo, né? E aí eu pensei assim, Instagram, né? Já tava uma época, 2020 já era uma época que tinha muitos médicos, né? Então não fui uma pioneira, já tinha muito médico no Instagram mesmo. Tinha poucos reumatologistas ainda, né? Mas já não era mal visto, né? Eu acho que quem começou o Instagram em 2016, 2015, sofreu mais, né? Então eu falei assim, cara, eu vou começar isso aí, vou aprender sobre isso. E eu mergulhei nesse negócio. Eu não tinha Instagram assim, né? Tipo, tinha o meu pessoal mas que aparecia de vez em quando, Meio às né? moscas. Meio às moscas, assim. E aí eu mergulhei nisso mesmo. Eu falei assim, filha, agora eu vou resolver isso aqui agora. A água tava batendo na bunda, né? Eu falei assim, eu tenho que resolver. Aí segui um monte de gente que ensinava sobre Instagram e fui testando. E assim, também foi legal, que foi uma época, assim, que a gente tava tão preso em casa e tudo mais, que, gente, sério, eu não tive vergonha nenhuma. Vergonha de chefe, vergonha de colega. Nossa, eu falei, meu filho, eu quero resolver meu problema, sabe? Eu tenho uma demanda aqui. Eu tenho uma demanda né? aqui. E foi uma coisa até que me ajudou um pouco a sair um pouco do consumo de notícias de Covid que estava me fazendo mal. Então foi uma coisa assim, sabe? Hoje eu acho que eu teria já feito o site desde o início. Eu acho que eu demorei nessa parte. Eu realmente foquei no Instagram, sabe? E aí depois eu fui estudando mais sobre consultório, aquela coisa toda, trocando ideia com colegas. Pra vocês terem noção, eu comecei a atender em março de 2020 e eu fiz meu site só em julho de 2021 e eu fiz o meu primeiro teste com o Google Ads novembro de 2022. Então, assim, eu realmente era muito amarrada para gastar com anúncio. Porque eu tinha um pensamento muito direto. Eu não pensava assim, e o tempo que você tá gastando? E porque né? também Tipo assim, a ferramenta que você escolheu inicialmente deu muito certo. E ela foi dando certo, né? Pra quem não... Todo mundo conhece a Ana Júlia que tá escutando isso aqui, não tem nem dúvida. Alguém mas, não assim, conhece, será? Não tem como, pelo menos já viu, né? Assim, não tem Ela como. passar pelo seu feed com o seu cabelo. Exato, não tem como. Os pacientes sabem, os reumatos sabem. Então, assim, foi algo que deu muito certo pra você, né? Então, não necessariamente você precisava, de fato, gastar com anúncio, né? A minha realidade, assim, eu meio que comecei os dois. Muito influenciada pelo meu marido, que mexe com uma área totalmente diferente, mas que sabe muito de Google Ads. Então, eu já tinha um site antes de terminar a residência. Eu tinha um site com outro nome. Eu já alimentava esse site com artigos para o meu site ir se posicionando no Google. Então, assim, isso já era uma coisa pensada por ele. Eu falo que ele é meu empresário. E aí, quando seu site era muito bom, eu lembro dele. E aí, quando eu comecei a sair da residência, eu fiz o meu primeiro anúncio e tinha um reumato em BH que anunciava, 2. No meu primeiro mês, eu atendi 20 pacientes particulares. Eu falei, que é isso? Esse negócio é a mínima mina de dinheiro. É isso. E aí, ao mesmo tempo, eu fiz um canal no YouTube, eu gravava vídeos para o Instagram, mas à medida que o meu Google Ads foi dando muito retorno, eu fui melhorando a qualidade do meu site, eu comecei a ter uma cartela maior de paciente, aí você começa a receber muita indicação, enfim. E aí surgiu o projeto do Reumatotera Quiz. Aí eu dei uma desacelerada brutal nas redes sociais, assim, para gravar conteúdo de fato, e mantive só no Google. Ele ainda, para mim, vale muito a pena. Eu gasto um dinheiro considerável, então, para quem nunca mexeu com Google Ads, né, você começa lá, sei lá, primeira vez, R$1.000 por mês. Meu Deus, R$1.000 por mês! Só que a pessoa, às vezes, não faz a conta do que aquilo tá te trazendo. Quanto mais você gasta, mais você vai ter de retorno, mas
Investe, perfeito. Só que agora, é um leilão que funciona o Google para quem nunca mexeu. Quanto mais pessoas investem, mais caro fica o seu anúncio. Então, hoje, por exemplo, chegou num ponto para mim, tá, ainda vale a pena, porque eu tenho muito paciente recorrente já, mas o clique do meu site, que antes custava, sei lá, R$ 1, agora custa R$ 3. Então, você já fala assim, olha, eu vou ter que voltar para as redes. Então, já tô fazendo um caminho retrógrado. Não tenho a resposta certa. Mas, assim, o Google Ads é uma ferramenta que, para quem quer iniciar, vale a pena. Vale. Eu vendo até o que vocês estavam conversando, pensando na minha jornada, né? Eu vejo que não existe um caminho que você possa dizer realmente que seja, façam. Às vezes as pessoas perguntam, tem o que fazer Instagram? Fala, não, você não precisa fazer um Instagram. E não tem problema, às vezes, de você fazer, alimentar ele 20 dias e falar, eu não gostei. Será que o YouTube é meu lugar? Será que o Google Ads funciona junto ou sozinho comigo? Será que o meu site junto com um canal no TikTok funcionaria? E a gente está pisando em um mundo muito novo ainda nesse sentido. Novas redes estão surgindo, outras estão caindo. Então a gente não tem uma regra no sentido de vai ser isso que vai te trazer um retorno. E muitas vezes você entra num campo em que você não se sente à vontade, está forçando a barra e acaba sendo pesado demais para você. Sabe? A sua saúde mental também conta nisso. E a rede te engole. Ela te engole de uma maneira muito, muito grande. Então você tem que ter uma resiliência, tem que ter um plano e tem que saber também a hora de falar, eu vou desacelerar, ou eu vou ter que voltar, ou partir para uma nova rede, eu vou me aventurar. E uma hora você vai achar um lugar. Essa ansiedade, eu acredito que ela seja de todos nós. A gente quer ser sucesso, a gente quer dar certo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente está em um campo na medicina que é muito novo. Ele ainda tá passando por reformulações, legislação, crescimento, tudo. Então a gente tem que viver um dia de cada vez e entender em que lugar onde a gente fica bem, né? Não existe o ideal, não existe essa ideia de vai ter que ser assim, né? E isso é muito importante, assim, como nas redes sociais, como nos investimentos, até na medicina, diversificar é muito importante. Então, eu vou só para falar, quem não me conhece direito, lá no Twitter, no final do Twitter, eu era o médico mais seguido da plataforma, se você excluísse políticos, ex-BBBs. Aí é revelação. Então, assim, sabe, só realmente, tipo, médico de assistência mesmo, eu era do mundo, o perfil mais seguido do Twitter. Então, o Twitter caiu aqui no Brasil. Então, se eu não tivesse em algum momento diversificado a minha atuação, eu teria desaparecido. Então, caiu por uma questão tal, mas, tipo, pode ser que o Instagram daqui a 1, 2 anos, eu não sei, não sirva mais pra nada, ninguém queira mais usar, como o Facebook é agora, ninguém mais entra no Facebook. Até recebe um e-mail ali, mas ninguém entra. Então, o que você tem que entender? Que você tem que diversificar. E vai lá, você viu que não gostou, então não usa mesmo. Mas é bom você ter o teu perfilzinho lá, de repente. Eu vou dar depois do congresso lá de Goiás, eu conversei com o pessoal, falava lá, vou criar o TikTok. Engraçado que quando eu criei minha conta no TikTok em outubro de 2023, a primeiríssima coisa que apareceu foi o vídeo da Ana Júlia. Primeiríssima, eu juro pra vocês. Como é que parece esse aplicativo aqui? Aí, eu loguei lá, apareceu lá, ela só viu aquele negócio amarelo, assim, pô, é Ana Júlia, cara. Ele já entendeu, meu TikTok também entendeu que eu quero ver ela. Aí hoje, quando eu abri de manhã, eu não sou um cara habilidoso lá, eu só reposto, tudo que eu posto no Instagram, eu posto lá. Eu também faço e hoje eu completei 20 mil seguidores no TikTok. Então, uma coisa que, sabe, eu já tenho já tenho pelo menos alguns 5 pacientes por mês que me procuram do TikTok. E uma coisa que me custa pouquíssimo tempo ali no dia pra alimentar e tal. Então, a gente precisa diversificar. E uma coisa muito legal dessa história toda do empreendedorismo, que quando você tá na residência, você só tem 2 objetivos: aprender reumatologia e sobreviver. Né? Às vezes, dá para fazer os 2. Então, quando você sai da residência, você tem uma gama enorme de possibilidades de aprender novas habilidades. E aí, se você tiver essa energia, e isso é legal, porque plano de saúde, plantão, te rouba isso, então é legal você não participar com tanta intensidade desses esquemas de trabalho, porque você ganha mais energia, e com mais energia, você tem mais disposição para aprender novas habilidades. Então você aprende como gravar um vídeo, aprende como se posicionar, como usar um microfone, usar uma iluminação, como fazer um script, como roteirizar. Você aprende de verdade. E aprende também, por exemplo, como mexer no Google Ads.
eu sou sou um crítico do Google Ads, e toda vez que eu critico, o Felipe vem me defender. E aí, Repreendo. aí É eu muito falo difícil, assim, gente. olha o João criticando o Google Ads que sustenta a gente, Felipe. Porque, na verdade, a minha crítica também ela é sou um crítico embasada dele. na minha falta de habilidade com o Google Ads. Exato. Então, se um dia eu tirar um tempo e uma energia para aprender sobre o assunto, eu tenho certeza que eu vou conseguir aproveitar muito melhor do que eu já aproveitei. Não, assim, e para mim, para minha realidade, eu vejo que o Instagram e outras redes são mais assertivas. Mas, repito, é muito por uma falta de habilidade que eu tenho com a plataforma Google. E eu acho E que a como gente... foi a sua jornada, foi se construindo É. também, né? Igual a minha também. E aí, Marcela, uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente como médico, nós somos presas muito fáceis para aproveitadores da internet. Que vão falar assim, esse cara não vai... tipo assim, a gente bota na nossa cabeça que a gente não tem capacidade de aprender a cuidar dos nossos investimentos, a cuidar da nossa própria saúde, a cuidar da nossa casa e tudo mais, e a cuidar das nossas redes. Então querem te vender produtos, consultorias, etc., que não agregam muita Não coisa cabem, né? que você consegue desenvolver por conta própria. Então eu acho que essa é uma cautela. Tentar pegar esse teu dinheiro que você gastaria numa coisa dessa e ser mais assertivo. E talvez Agora, investir mais em você. Só que tem um outro lado da moeda, porque eu era a pessoa que eu queria fazer tudo eu. O Instagram eu fazia. Eu Eu ia tentei falar fazer o meu justamente próprio site, eu tentei aprender Google Ads, eu tentei aprender... eu aprendi um pouquinho do Facebook Ads, né? O Meta Ads agora. E hoje eu vejo que talvez eu voltaria pra Ana Júlia do passado e falaria assim, Ana Júlia, tudo bem delegar de vez em quando, minha filha, sabe? Você não vai morrer de fome, não. Sabe? Exige um trabalho, exige um esforço. Não, Sabe? Então, assim, eu concordo com o João, eu sou muito essa pessoa de aprender as coisas, mas hoje eu vejo que também tem aquele momento que a gente tem que aprender a delegar, porque senão a gente fica pirado. Eu vejo que tem coisas que eu penso assim, isso é uma coisa que eu gosto e que eu quero aprender, isso é uma coisa que eu gosto, eu não consigo aprender agora, isso é uma coisa que eu realmente não gosto, eu preciso delegar urgente, porque meu Captador de negócio depende disso. Você tá falando de captaroscopia? Também. Não gosto. Mas eu delego. Mas olha só, a gente tem aqui 5 médicos Mas e o cada ultrassom um, tá na tem uma categoria opinião. 2. cada um com uma opinião e Uma um caminho história, né? diferente. Acho que Exatamente. assim, a gente não tem também que se engessar. É. Formei e vou escolher qual caminho. TikTok, ok, eu vou se investir só no TikTok. Não, cara, tem que identificar onde o público que você quer tá. Aham. E não necessariamente esse público vai estar sempre lá, entendeu? Às vezes o público vai estar no Facebook, você vai investir um pouco mais no Facebook, seja com a criação de conteúdo, ou como você bem pontuou, o investimento no Meta Ads, agora tem como você investir um dinheiro lá para propaganda. Aham. Às vezes esse público vai migrar para o TikTok, você vai acabar investindo lá. Às vezes o público sai de rede social e aí você vai investir mais no Google Ads. Então não é uma coisa estática, eu vou definir que vai ser aquilo, não. Você vai... Você tem que ser versátil. Tem que ser nisso, versátil, sabe? como o João falou. Você não vai investir. É importante você diversificar e saber identificar onde você, em cada momento, você vai investir mais. Exato. E saber que é uma jornada também, né? Porque eu comecei, né, muito focada no Instagram, e aí eu comecei a estudar sobre empreendedorismo. E aí foi quando eu estudei sobre sites, sobre toda essa parte, aí abriu a minha cabeça. Assim. Só que eu lembro que eu fiquei, assim, pirada, porque eu queria fazer tudo. Aí eu queria tudo pra ontem, eu falei, meu Deus, eu ainda não tenho site, que absurdo. Meu Deus, eu ainda não faço isso. Meu Deus, eu não faço aquilo. Aí não tenho YouTube, aí eu fiz meu YouTube no desespero, tá lá abandonado, tadinho, né? Então, assim, também saber que... Gente, é um passo de cada vez também, sabe? Porque isso era uma coisa que eu sofri um pouco. Sim, sabe? sim. Eu acho que assim, todo mundo percebeu e o Felipe reforçou, cada um de nós seguiu um caminho diferente, mas o que a gente tem em comum... Isso, exato. O que a gente tem em comum é que a gente começou cedo, a gente procurou estudar e entender qual que era aquele caminho a ser seguido e que existem ferramentas diferentes. Então, ninguém aqui sabe só sobre Google Ads ou só sobre Instagram. Cada um entende um pouquinho daquilo e vê que nessa sua fase de vida, o Instagram tá tudo bem pra mim, mas se eu precisar ir por uma outra via, eu consigo. Eu tô antenada no que é esse mundo de formação de consultório particular. Eu acho, Marcela, que o que veio, assim, que todos nós, em comum, né, apesar dos caminhos trilhados, a gente tem um comum inicial, que é uma insatisfação muito grande com o caminho que a nossa profissão, com o caminho que a nossa prática médica, com o caminho que as coisas foram seguindo. E partiu assim, eu não quero seguir o caminho de fulano ou de tal pessoa em que eu vi entrar em algumas situações e que hoje ele defende isso, o defensor do convênio, o defensor do faça plantão até se desgastar. O começo é muito difícil mesmo, você vai ter que se submeter a certas coisas. Foi de uma certa revolta com isso de falar... Mas será que eu preciso mesmo passar por isso? E daí a gente foi procurar de maneiras diferentes
pontos de vamos sobreviver dentro desse meio que a gente tá hoje, dentro desse mundo maluco que a gente tá vivendo. Perfeito. Bom, eu acho que agora a gente conversou bastante, a gente vai deixar. Quem sabe a gente não marca um volume 2, né, desse episódio. Eu vou pedir para cada um de vocês e a gente vai começar com a Garota Eu só marco o Dourada. volume 2 se eu tiver que vir pra BH. Não, a gente pode fazer aqui, porque nós somos 3 belo-horizontinos. Gente, eu amei essa cidade. Eu nunca comi tão bem. Tá de portas abertas. Ainda bem que você vai ficar mais uns diazinhos aqui. Tá certo. Mas eu vou pedir agora para cada um de vocês que destinou um tempinho, né, desse momento que é o congresso, para estar aqui conversando com a gente, com o Reumatotera Quiz, para falar, assim, uma mensagem final para os colegas que estão com esse desejo de empreender, ou que começaram e deram uma desanimada. E a gente vai começar com a rainha do Instagram, a menina dourada, e agora do TikTok, parece, né? Sim. Vamos lá, Ana. Então, gente, eu falaria que comece. É o mais importante. Não dê ouvido àquela vozinha perfeccionista que fica na sua cabeça te perturbando. Vai fazendo, você vai aprender pelo caminho. Busque realmente aprender sobre empreendedorismo médico, empreendedorismo em geral, que você vai abrir seus olhos, né? Isso realmente é um mundo completamente novo para mim, assim. E um passo de cada vez. E lembrar também que a energia que a gente tem é uma só. Então, eu me culpava muito quando eu ia largando meus vínculos. Porque eu ficava assim, gente, eu sou jovem, eu tenho que trabalhar muito pra ganhar muito dinheiro. Só que eu não tava dando conta, né? Eu ia largando pra focar no consultório. E hoje eu vejo que foi a coisa mais certa que eu fiz, mas eu fazia tudo com muita culpa. Então, eu acho que a gente tem que ver que as jornadas são diferentes e que é aos pouquinhos. Você não está errado em ir contra a maioria, né? Então, assim, às vezes é o caminho melhor pra você mesmo, né? Então, ontem à noite, né, depois que a gente saiu, cheguei em casa, eu fui ver uns recortes no YouTube e eu caí, assim, num vídeo da Katy Perry, que tá no Brasil agora. Gente, eu vou citar de novo, né? É isso. E ela estava fazendo, eu não sei como a Globo conseguiu isso, mas ela caiu ali no programa, no reality musical da Globo, e alguém perguntou pra ela como fazer para superar essas adversidades do começo. E ela olhou assim pra aquela artista que tá começando no mundo da música, né? E falou assim: a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. E eu peguei aquilo na hora e falei, gente, eu preciso falar isso pros meus pacientes, e agora há pouco eu preciso falar isso pros meus colegas também. Porque existe forma de você lidar com isso, mas é inevitável que você tenha desafios muito grandes e que você sofra o menos possível com isso. Tente procurar uma saída, tente procurar o seu caminho, porque vai ter que dar certo. E é um mundo novo e claramente vai ser desconfortável. Vai ser. É um desconforto necessário. Baby, you are fireworks. Olha. I change your mind, I change my mind like a girl change her clothes. Agora, é isso aí, cara. Katy Perry ensinando reumatologistas. Eu fiquei chocado. Bem, Mas, como diriam os coaches, mudou meu mindset há menos de 24 horas. nesse hot and cold, né, que é o consultório particular, a gente percebe o seguinte, pessoal, nessa mensagem final, né? Não vá pela manada. Você não precisa disso. Exatamente. E a coisa que eu vejo, não só reumatologistas, mas médicos de forma geral, especialistas, o que mais faz dar errado não é quanto você ganha, sim quanto você gasta. Os caras querem sair da residência, já ter a BMW, o carrão, a Hilux, sei lá qual é o carro que você acha bonito, já quer ir 2 vezes por ano para Orlando, Fernando de Noronha, a coisa toda, já quer financiar o apartamento na Savassi, que eu achei lindo ali, um projeto que eu passei ontem ali. Ali a gente passou ontem. Mas isso agora você falou, só um recorte muito rápido, né? No começo, eu tinha carro. E eu vendi meu HB20 para pagar o consultório. E eu não tenho carro até hoje, porque foi uma experiência ótima viver de Uber e poder ficar no celular enquanto alguém dirige para mim. Eu tinha um carro legal, assim, eu vendi, agora eu tenho carro por assinatura, porque eu tenho mais capital de giro, eu consigo investir mais e tudo mais. Então, quando você tá cheio de conta, e contas que são dispensáveis, vamos falar aqui, você pode... claro que tem coisas que cada um tem uma demanda especial, um familiar, filhos, etc. Mas tem muita conta que é dispensável. Então, quanto mais seco, quanto mais simples for a sua vida, com menos luxo, nesse começo, pelo menos, vai sobrar mais dinheiro e vai sobrar você não vai precisar estar dando plantão toda hora, ter 1000 vínculos, estar ali e tal.
Então você vai ter mais tempo, energia e dinheiro para você dedicar para o que vai te trazer mais retorno. Lembra disso, pessoal? É um investimento. O É um médico investimento. não é só um CRM, é um CNPJ, que Isso. CNPJ você tem que entender que demora para você ter aquele retorno. Aham. Então, Mas é um retorno que vai ser. Que é você que construiu. É o seu Você- é futuro. seu, é seu. Ele é ninguém vai te construído tirar. na rocha, é real mesmo. É que construiu na rocha, né? Ah, Ele fica pra você. Se eu pudesse dar um conselho pra quem tá começando, se eu pudesse dar um conselho pra mim mesmo lá em 2018, hoje, seria... Tá velho, hein, Felipe? Tô vendo. Ai, que situação. Seria o quê? 2018, tá velho? 2018, tô vendo. Seria qual? Me ver como o empresário, ou um CEO, né, que tá na moda falar agora, um empresário da minha empresa. Entendeu? O dono da minha empresa, o head da minha empresa. Não se ver como um médico, um funcionário. Tá? O meu consultório é um investimento no longo prazo. A única certeza que eu tenho daqui a 20 anos, do ponto de vista profissional, é que o meu consultório, eu vou estar trabalhando no meu consultório, o resto eu não sei. Então, assim, aquilo é investimento. A gente tem que começar, cada um tem um caminho, existem vários. A pessoa vai investir no que ela se identifica mais, se precisar mudar, não há problema nenhum. E, como o João falou, reparar nos gastos. Acho que até mais importante do que nos ganhos, né? Para quem tem de investimento, sabe. Qual que é a primeira regra do investidor? Não perca dinheiro. Qual que é a segunda regra do investidor? Não gasto. Não esqueça a primeira regra. Então, assim, saber onde você vai alocar e não perder, não alocar mal, é muito importante, né? Antes não fazer um mau negócio, antes não fazer um bom negócio do que fazer um mau negócio. Então, assim, existem vários caminhos. Vejam-se como uma empresa e comecem hoje. O melhor dia para começar a investir é hoje. E o pior é amanhã. Então, quanto antes começar, mais certeza de sucesso provavelmente você vai ter. Quem era o vídeo da Katy Perry perto dessa última dica que eu Quem senti olhando era? nos olhos, Quem assim? era? Quem Tipo, era? a gente tava tendo uma conversa sobre investimentos ontem, né? Não, foi muito profundo isso aqui. Eu senti aqui dentro agora. É. Mas eu aposto que tem alguma música dela que dá uma mensagem dessa também. Eu aposto, se a gente futricar bem, ele tirou isso dela. Gente, eu vou dar o meu conselho, então, que eu tava mais como moderadora aqui, mas quem me conhece sabe que eu adoro falar sobre isso. De vez em quando vai um pessoal lá no consultório pra gente conversar. Eu acho que é juntar um pouquinho do que cada um de vocês falou. Não tenha medo de começar. Comece mesmo que seja devagar, que seja um pouco. Faça conta. Já falei isso aqui com sim, alguns. faça planilha. Faça Planilha faça dá paz no planilhas. coração. Eu sou a pessoa, a louca da planilha. Então, assim. aprenda Exato. E assim, não se ache uma pessoa impostora, né? Você tem o seu valor, se você fez uma boa formação, você estudou, você se dedica para o seu paciente, você não é pior do que ninguém e vai dar certo, né? Não desistam. Queria dizer que foi maravilhoso essa conversa, eu acho que foi, assim, incrível, foi muito bom encontrar com vocês aqui. Muito obrigada por compartilharem o conhecimento de cada um de vocês, vocês são inspirações, tenho certeza que não só para mim, mas para vários colegas reumatologistas e são os ídolos dos pacientes de vocês, com certeza. O Reumatistéria Quiz agradece e eu espero que vocês tenham gostado de BH. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado, excelente. pessoal.